Bom dia, pessoal. Primeiro ano, vamos aqui agora continuar aqui. A gente vai na página 646, tá? A gente vai ver agora aqui o Renascimento. O capítulo de hoje vai ser o Renascimento cultural e científico, que surgiu na Europa ali a partir do século XIII, XIV, né? Consolidou no século XVI. Tá? Então a gente vai ver agora aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui o material aqui, né, com vocês. Deixa eu ver aqui. A gente já dá uma olhada, né? Então vamos ver aqui. Contexto europeu. Como é que estava a Europa nessa época aqui, desse movimento chamado Renascimento? Na verdade, a gente já viu, né? Lá no tempo lá, que estudou o Império Carolíngio, a gente viu que já havia ali uma espécie de renascimento, né? Esse renascimento carolíngio, quando Carlos Magno ele preservou, né, muito da cultura romana, greco-romana, inclusive encadernando, né, vários textos, compilando também, criando bibliotecas, né, não públicas, né, mas privadas e dentro de mosteiros. Né. A gente vê que a igreja, então, desde a época carolíngia, né, e antes até, ela tem um papel fundamental na preservação de muito da cultura grega e romana, ou greco-romana, da cultura ocidental clássica. E aí, aqui no século XI, né, a gente vê ali o processo, né, das cruzadas, quando houve essa reconexão, né, do mundo europeu, né, com o Oriente. Então, isso fez com que esse contato, né, com a parte ali oriental, né, com o Império Bizantino, que ainda existia na época, reativou o fluxo, né, de pessoas, mercadorias e cultura e informação também. Então, ali, quando o Império Romano do Oriente caiu em 1453, né, o Império Bizantino, muitos sábios, muitos intelectuais fugiram para a Itália, levando vários escritos, pergaminhos, livros e também conhecimento, né, pessoal, conhecimento cultural, que veio enriquecer aquela sociedade, a sociedade italiana. E foi numa época em que a Itália, né, ela estava rica, né, as cidades italianas, Gênova, Milão, Roma havia renascido, né, Veneza, Florença, todos esses lugares, Nápoles, essas cidades eram grandes centros comerciais, onde havia uma burguesia mercantil muito rica e um clero também enriquecido. E foi nessa época aí né, que também chegaram muitos desses bizantinos lá. E aí, já antes também, né, havia um investimento dessas classes sociais em arte, em conhecimento. Por quê? Porque havia dinheiro sobrando. Quando o dinheiro sobra, as pessoas investem, né, naquilo que não é de primeira necessidade. Então, havia um excedente de capitais para se investir, por exemplo, na cultura. Os grandes comerciantes italianos, né, e de outras regiões da Europa também, mas principalmente da Itália, eles queriam ter cada um queria ter um palácio, né, mais bonito que outro. Então eles valorizavam os artistas, pagavam caro, pagavam para fazer autorretratos seus, para fazerem esculturas, né? Então aquela arte que havia na Roma, né, ela renasceu porque a arte, a escultura, ela teve uma decadência ali a partir do século IV, né? A gente vê já que a arte romana entrou em decadência, né? Aquela beleza artística dos monumentos, né? A gente vê a decadência, né, na técnica da escultura, por exemplo. Mas aí houve um resgate desses conhecimentos. Isso tudo aconteceu devido a quê? Devido ao excedente de capitais, né, o excedente de dinheiro que havia, né, na mão desses ricos burgueses e também dos cardeais, dos bispos, né, que também investiam nas suas catedrais, nas suas igrejas e nos seus palácios também, onde eles viviam, né, para mostrarem uma sofisticação, para se distinguirem do restante da sociedade. E essas pessoas que patrocinavam as artes, não era só a escultura, a pintura, era também a engenharia. A engenharia era muito importante nas guerras, né? O Leonardo da Vinci ficou conhecido pelas máquinas de guerra que ele projetava, né? Então, as técnicas de construção também para fazer os palácios, as igrejas, tudo isso faz parte desse renascimento. Surgiu ali também nessa época da Idade Média, né, o movimento gótico,
aquelas catedrais enormes, né, bem altas, né, foi uma evolução da arquitetura, da engenharia, a literatura, a música, o teatro, tudo isso era patrocinado pelos mecenas, né? Aí surgiu uma classe chamada, né, um movimento chamado mecenato. O mecenato, né, esse nome vem de um dos conselheiros lá do imperador romano, se eu não me engano, Augusto, que era o mecenas, né, que ele incentivava as artes ainda lá na época do Império Romano. E aí esses financiadores, né, desses movimentos artísticos e culturais receberam o nome de mecenas também. E aí vem o nome, né, mecenato, que até hoje o mecenato é o ato de você patrocinar as artes, né? Então os mecenas eram aqueles que seguiam, né, a ideologia lá do mecenas, né, da Roma antiga, e ali na Itália renascentista patrocinavam as artes, certo? Então vamos ver aqui, né? Aqui temos, aqui falamos, né, então houve um desenvolvimento científico e artístico, né? Então nós vemos um desenvolvimento da escultura, da pintura, da engenharia, né, e arquitetura, que naquele tempo era uma coisa só, né? O engenheiro e arquiteto eram aquele que projetava era o mesmo que construía, né? Ele tinha que projetar e também dizer como ia se fazer aquilo, né? Então é bem diferente de hoje, né? Então, que aí entra o engenheiro, né, para fazer os cálculos todos estruturais. Mas naquele tempo, o engenheiro e o arquiteto eram funções, né, que cabiam à mesma pessoa, né? Havia também os astrônomos, aí havia os filósofos, aí havia os romancistas, os músicos. Então, era uma gama enorme, né, do que se pode chamar os atores, né, os dramaturgos, enfim, né? Havia então uma gama enorme, né, do que se define como arte, né, como ciência. Então tudo se mistura, né? A influência do mecenato, né, atingia todos esses âmbitos, né? Mas principalmente das artes, né? Da pintura, da escultura e da engenharia, né? E a arquitetura, certo? Então, vamos ver aqui, né? Esse conhecimento que a gente já falou, né, foi preservado, né, principalmente pela igreja, né? E aqui nós vemos surgir, tá? Para não me estender muito aqui, nós temos uma aula só para explicar esse capítulo, tá? Nós vemos aqui surgirem, né, os humanistas, né? Os humanistas são aqueles que pregavam o quê? As pessoas, naquele tempo, havia esse poder, né, todo da igreja, né, que o ser humano ele era só um servo, um instrumento de Deus. Então, praticamente, ele não tinha o livre-arbítrio. Assim, tinha o livre-arbítrio nos termos, né, canônicos, né, enfim, né, escolher entre o bem e o mal, mas ele era cerceado, né, por esse poder. Ele não tinha uma liberdade de expressão, de pensamento. Se ele fosse contra os dogmas da igreja, ele era punido, ele era discriminado, ele era execrado. Então, o humanismo ele vem valorizar o quê? O ser humano, né? Como um ser humano com capacidade de pensar por si próprio e até contestar os dogmas, né, pré-estabelecidos. Então, nós vemos aqui as teorias, né, que vem aqui a gente vê aqui uns exemplos da evolução da arte, né, que aqui foi utilizando a perspectiva, né, que foi idealizado por Brunelleschi, um pintor italiano, que criou essa ideia de profundidade, porque antes as figuras eram desenhadas sem ideia de profundidade, todos tinham o mesmo tamanho, quem estava na frente, estava lá atrás, tinha o mesmo tamanho, entendeu? Então não tinha essa coisa de botar uma árvore lá atrás menor, um prédio aqui, né, ele pode até ser maior do que esse, mas ele está mais afastado, então aparece menor, assim como a gente vê as coisas, né? Naquele tempo não tinha essa noção, ele criou o chamado ponto de fuga. Ele coloca um ponto, por exemplo, aqui, né, no meio aqui dessa basílica, né, aqui, e daí ele traça linhas, né, que daí vão dando essa noção de tamanho, né, de dimensão, né, de tridimensionalidade. Então, aqui é uma obra de Pietro Perugino, né, usando a técnica de Brunelleschi, né, que é a técnica da perspectiva, né, ou técnica do ponto de fuga, como é chamado também. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Nós vemos aqui as ideias do teocentrismo. Né? O teocentrismo era pregado, né, era a pregação que havia de que Deus, né, era o centro do universo. Né?
O homem era como criação de Deus, então ele está, né, submisso, né, a Deus, né? O homem ele não está no centro das coisas, né? Deus é que está no centro das coisas. Então o ser humano tem um papel, né, de apenas de servir, né, de orar e daí esperar a salvação, né? Ter uma vida regrada e esperar a salvação. Essa é a ideia do teocentrismo. Não há o que contestar sobre isso, né? Deus está no centro do universo e pronto, né? Fim de papo, né? Características do Renascimento, o humanismo. Aí o humanismo, né, ele vem contradizer esse teocentrismo, né? Ele fala já que o ser humano, né, ele que é o centro do universo, porque eu percebo o universo a partir de mim. Onde eu estou, aqui nessa cadeira sentado, né, dando aula para vocês, é o centro do universo, para mim. Vocês estão assistindo a essa aula, é o centro do universo, para cada um de vocês, certo? Então, como eu percebo o universo a partir de mim, tá? Eu sou o centro do universo. Se me colocarem lá em Júpiter, lá será o centro do universo para mim. Se me colocarem em outra galáxia, lá será o centro do universo para mim, entendeu? Então, essa é o humanismo, né? Valoriza o ser humano, o ponto de vista do ser humano dentro do universo. Entenderam? O ponto de vista do ser humano. Como o ser humano vê a si mesmo e vê o universo ao redor dele a partir de suas próprias impressões. Isso aí é o humanismo, que tem a ver com o antropocentrismo, que coloca, em vez de Deus no centro do universo, coloca o homem no centro do universo. Não é que eles estão renegando Deus. Deus é o Criador, mas o ser humano, ele tem um papel mais ativo, né? Mais relevante no universo, né? Então ele passa a perceber o universo do seu ponto de vista. Então muitos eram ateus, né? E outros crentes, mas vendo o universo, o mundo ao seu redor, a sociedade, de uma perspectiva diferente, quer dizer, de si próprio, né? Percebendo o mundo a partir de si mesmo, se percebendo também como alguém importante, não apenas um peão, não apenas alguém, né, uma folha ao vento, que tem que seguir, né, o acaso, enfim, ou uma predestinação, né? Então, isso mudou muito o ponto de vista, né, como o homem via a si próprio e como ele via também o universo, né, ao seu redor. O naturalismo. Aí tudo, minha gente, é derivado de naturalismo. Estuda as forças da natureza. Por que cai um raio? Ah, a vontade de Deus. Não, vamos estudar. Então aí entra a ciência também, o empirismo, né? Que é fazer para aprender, né? Fazer para aprender. O cara estuda mecânica, aí ele nunca desmontou um carro, nunca consertou um carro, então ele não é um mecânico. Ele pode conhecer cada parafuso daquele carro no manual, né? Ali, saber o que é um motor, mas ele nunca foi lá e abriu e viu e consertou, então ele não é um mecânico. Naturalismo é assim, a natureza está aqui. Porque chove? Ah, porque Deus quer. Ah, porque São Pedro. Né? Não, eu acho que é por isso. Né? Daí vai ver evaporação, condensação. Né? E aí o naturalismo estuda, né, os fenômenos naturais. Né? Então aí ter também uma... Né, valoriza a natureza no sentido de quê? De compreendê-la, compreender o mecanismo da natureza, como ela funciona. Né? Que a natureza tem seus mecanismos próprios, mesmo sendo ter sido criada por Deus, mas ela tem um mecanismo próprio de funcionamento. Né? Ela não é uma coisa que depende da vontade. Antigamente era dos deuses, né? E ali daí dentro do cristianismo a vontade de Deus. Né? Claro que Deus criou daí a natureza, né? Mas ela tem seus mecanismos. Deus criou a natureza e os mecanismos, né, pelos quais ela funciona. Né? Como ela funciona? É como um relojoeiro, ele criou, né, um relógio, e lá tem um mecanismo, né? Ele funciona, não é por a vontade do relojoeiro, criou ele, mas tem um mecanismo. Né? Não é apenas um ponteiro, daí tu abre e não tem nenhuma engrenagem, né? Falando de um relógio antigo, claro. Então, é um computador, você criou ele, mas tem um mecanismo por trás. Como é que aparece essa imagem aqui? Tem um mecanismo. Então, era isso. Entender a natureza, respeitar a natureza também,
os ciclos da natureza, como o homem primitivo fazia, né? Tem que, enfim, né, entender a natureza e respeitá-la, porque Deus não vai fazer assim e daí um deserto virar um oásis, né? Da hora para outra. Então o homem tem que também preservar a natureza. Ele sabe o que pode, o que é bom para a natureza, o que não é. Né? Ele vai entender o mecanismo de como a natureza então engloba o universo inteiro, minha gente. Não é só quando a gente fala natureza, a gente pensa em árvore, planta, bichinho, peixe, né? Rios. Não, a natureza é tudo. A natureza é o sol, as estrelas, é o universo, né? A natureza. Tudo é natureza, certo? Então, o naturalismo valoriza o que? A natureza e tenta entendê-la, né? Para que o homem daí possa se utilizar dela de uma forma racional, entrando ali no racionalismo. Aí vem aqui o tal do hermetismo, também está ligado aqui tá ligado aqui ao naturalismo, né? O hermetismo, que existia uma figura icônica desde o Egito Antigo, né? Hermes Trismegisto, que era um homem, né, de grande sabedoria e poder, que era imortal, que atravessava eras, enfim, né? E aí vem a palavra hermético, que é tudo aquilo que é fechado, né? Selado hermeticamente, né? O que é um conhecimento secreto, oculto, velado. Então dizia-se, né, que esse Hermes, né, Trismegisto, ele tinha o conhecimento desde a criação do mundo e tudo, e guardava, e daí só em alguns poucos escolhidos tinham acesso aos seus escritos, aos seus conhecimentos, aí ele aparece em vários períodos da história. Né? Então, ali Só que aí, né, foi descoberto, né, naquela época, no século XV, alguns escritos, né? E depois se descobriu que eles eram, né, não eram, digamos assim, eram uma espécie de fraude. Né? Eram documentos, claro, que existiam, né? Mas eles tinham sido escritos bem depois ali do surgimento do cristianismo. Então na verdade, os hermetistas, né? Os herméticos, né? Eles se baseavam nesses escritos, né, de Hermes, achando que eram ancestrais, que eram mais antigos que o cristianismo. Eles explicavam daí como era o mundo, né, antes do cristianismo, mas depois se descobriu que eles eram posteriores, né, já ao surgimento do cristianismo. Né? Mas existia, né, aquela coisa do mistério. Isso levava as pessoas a uma busca, né, pelo que a gente chama hoje de ciência esotérica, né, essas coisas todas, né, que são muito faladas, né, já há muito tempo. Não de hoje em dia, não, há muito tempo. Só que com a mídia se popularizou mais o espiritismo, né, todas essas doutrinas, né, e também as, as práticas, né, ocultistas, isso sempre houve, né, antes do cristianismo, durante, né, e no século XIX, né, houve um aumento disso, né, dessas doutrinas. Né? Então, o hermetismo ele trata de tudo aquilo que é ligado, ele procura compreender a natureza, né, ali no naturalismo, através de escritos antigos, né, tentando achar uma nova descrição da criação do universo, né, uma nova definição de Deus, né, ou também uma contestação de Deus, né? Enfim. Então, o hermetismo era um movimento ali secreto, né? Sombrio, as pessoas gostavam, né, daquilo, porque tinha aquele ar de mistério, né? Que nem o código da mente, aquela coisa toda, certo? Então, vamos ver aqui. Aí tem aqui, ó, foi comprovado que os escritos herméticos eram posteriores ao cristianismo. Isaac Causabon, com Isaac Causabon, e que deveriam ter sido escritos no âmbito da tradição neoplatônica, quer dizer, né, neoplatônica lá depois, né, de Cristo. Neoplatonismo, acho que é ali no século III, IV, né, se não me engano, né, que contribuiu para a decadência do naturalismo renascentista. Aí, quando descobriram que esses escritos eram falsos, esses naturalistas são todos uns marrocos, né, ficam seguindo, né, essas utopias. Né. Individualismo. O individualismo tem muito a ver com o progresso da burguesia. Né? Aquela ideia de faça você mesmo, né? Que é muito em voga hoje, né? Empreendedorismo, essa coisa toda. Né? Então, era assim, as pessoas... a gente viu que na Idade Média não tinha mobilidade social. Agora, já ali na Baixa Idade Média, né? Pessoas pobres podiam se tornar comerciantes e se tornar até ricos. Né? E muitas vezes até comprar título de nobreza. Né? E tal, e então tinha aquela coisa assim de acumular riqueza.
e a pessoa ficar rica, né? Então ali era o individualismo, quer dizer o quê? Que você, né, pode mudar a sua vida, né, por você mesmo, pelo seu próprio esforço de trabalho. Não é a condição social que você nasceu, o lugar onde você nasceu, que vai determinar o seu futuro. Você pode ser, né, o próprio protagonista de sua história. Olha que palavras lindas. Eu sou um coach. Eu podia dar aulas, né, de empreendedorismo aqui falando isso, né? Acredita em você mesmo, foco, mindset, né? Você tem que ter visão, você tem que ter prioridades, você tem que ter um projeto, um planejamento, você tem que acreditar em si mesmo. Acredite, seja resiliente. É palavra bonita, muito usada, né? Então, aí, né? Esse pessoal aí, né? Os individualistas eram os coach aí da baixa idade média, né? Período renascentista. Né? Então, nós temos aqui o individualismo, né? Então, também tem a questão da arte, né? Que começou pela primeira vez a serem pintados retratos, né? Com uma pessoa só. Antes, as obras de arte englobavam várias pessoas, né? Aquela muvuca de gente ali no quadro, né? Depois veio a perspectiva do Brunelleschi, que eu falei, daí ampliou, né? A potencialidade ali da pintura, né? Da expressão artística. E aí surgiu, né? Também a arte, né? De uma figura só, né? Então o cara era rico, né, poderoso, já vem, a gente ficava lá posando, né, fazia um esboço, né, depois, né, ele era umas 3, 4, 5 sessões, né, posando, né, e aí fazia-se um retrato, né, daquela pessoa ali. Daí tinha que ter muito dinheiro também para pagar um artista, né, um artista bom para ali retratar fielmente, né, que não é pegar um cara lá e fazer você, né, uma caricatura sua. Né. Então, né, o individualismo também se expressou na arte, na arte também. Na escultura também. As esculturas sempre foram quase sempre individuais. Né? Racionalismo. Aí vem o racionalismo. Vamos acreditar em quê? Na ciência, né? No empirismo, no fazer para aprender. Né? Aí vem a questão dos questionamentos sobre o geocentrismo, né? Aí vem, né, o Copérnico, o Galileu Galilei, né? O Johann Kepler, ou Johann Kepler, como se pronuncia, né? Em alemão. Né? Então, aí é uma investigação do macrocosmos, né? Do universo. Né? O universo se reduziu o quê? Primeiramente a Terra, né? Aquela ideia de uma abóbada celeste, que nós terraplanistas acreditam, né? Que a Terra é uma pizza, né? E as bordas são de gelo, que diz que a Antártida é a borda do mundo. Né? E daí tem uma cúpula, e as estrelas são apenas pequenas luminárias lá grudadas no teto, e que o homem nunca foi à Lua. Né? E não tem satélites também, porque a altura máxima você pode ir a 10 mil metros, aí bate na cúpula e cai, ou explode. Eu nunca vi nenhum avião explodindo. Tem aviões que vão até 22 mil, 25 mil metros de altura, e eu nunca vi nenhum batendo na cúpula, né? Que eu tenho notícia. Né? Inclusive, aviões de passageiros vão até 12 mil metros de altura e nunca bateram na cúpula celeste. Não tinha avião. Tá, aliás, né? Não vou entrar nesse negócio de terraplanismo, não, porque eu fico estressado. Né? Fico estressado. Me dá vontade de comer pizza. Então, vamos ver aqui. Então, o racionalismo, né, defendia o quê? Já diz aqui, o raciocínio, né? Racionalismo, ser racional, pensar por si próprio, né? E não aceitar apenas dogmas, ideias que lhe vêm, né, pré-concebidas. Né? E aí nós temos, né, os expoentes aqui da astronomia, né? Galileu Galilei, né, foi lá, criou o telescópio, né? Nós temos aqui o Kepler, né, que teorias lá das órbitas, da orbitação, né, o Copérnico, né? Enfim, a ideia, né, do heliocentrismo, né, do Sol como centro do universo. Primeiramente, pessoal, a ideia que se tinha do universo, né, quando é que o universo era o sistema solar. Depois aí, não, é um pouco maior, é a Via Láctea, né, a galáxia. Aí nos anos 20, né, o Hubble, né, o Erwin Hubble, né, que até botaram o nome dele no telescópio Hubble, né? Lógico, né? Descobriu que havia milhares, milhões, né? Hoje em dia você diz que tem bilhões de galáxias, né, no universo. Tem tanta galáxia como um grão de areia, né, numa praia. Né? Então ali a ideia como foi aumentando a noção, né, no tempo. Primeiro, até ali o final do século XIX, a ideia que se tinha no universo é que era o sistema solar. E as estrelas, claro, né, eram sóis, né, mas eram só essas aí que a gente vê, né, no firmamento, né, até onde alcançam
as lunetas, né? E se tinha, não, deve ter outros sistemas solares, né? Aí não, é um pouco maior, isso aqui é uma galáxia, né? Aí lá, já no século XIX, eu falei, não, nós vivemos num lugar maior, chamado Via Láctea, né? Então tem milhões de estrelas, né? Ah, milhões, não, é um pouquinho mais, são bilhões, né? Umas 100 a 200 bilhões, tem certeza, né? Aí depois, nos anos 20, pá, o cara, o que é aquilo lá? Mas não, aquilo é uma galáxia. O quê? É, tem 21 galáxias em torno da nossa. Meu Deus, o universo é tudo isso, 22 galáxias? Não, é um pouquinho maior, descobrimos lá um aglomerado que tem umas 400 galáxias e a nossa está indo para lá devido à força da gravitação. É tudo isso, tem 400? Não, ele descobriu agora que tem 30 e poucas mil galáxias para lá e agora mesmo, quando o Hubble focou, até 89, a ideia do nosso ponto de vista, né, que nós somos o centro, né, partindo do pressuposto que nós somos o centro do universo, em qualquer direção havia 7 bilhões de anos-luz, né, de distância. Cada ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Né? Então havia 7 bilhões. Quando botaram o Hubble lá, pulou de 7 para 14 bilhões de anos-luz. Né? E o Hubble tem 30 anos no espaço. Né? Sabe lá o que você já tem mais evoluído. Né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Hedonismo. Hedonismo prega que você tem que aproveitar os prazeres da vida, o prazer individual, só o prazer é que importa. O que é uma vida sem prazer? Você tem que usufruir dos prazeres, né, da carne, dos prazeres dos sensitivos, dos prazeres espirituais também. Então, os hedonistas, eles acreditavam aqui na beleza, né, na beleza. O belo, então aquele prazer espiritual de uma bela leitura, o prazer assim de ver uma coisa bela, uma escultura, de ver uma bela pintura, de viver num ambiente bonito, né? A beleza das artes cênicas, o prazer corporal, né? O prazer, enfim, né? Vou entrar em detalhes, né? Então, né? Tudo isso era o hedonismo, né? Você viver intensamente a vida, né? E sem se preocupar, né, com o que virá, vive intensamente o agora, o amanhã a Deus pertence, né? O hoje é tudo que você tem, né? O presente, o agora é o seu momento e é isso aqui que você tem que viver. Então, se você puder usufruir do prazer desse momento, não abra mão dele, usufrua, porque amanhã você pode estar aqui. Mas aí também tem aquela coisa, eu vou filosofar agora aqui, né? E se amanhã não estiver aqui, eu vou sentir falta de mim mesmo não existir. Aí entra também os dogmas, né, cristãos, mas aí tu, 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 tu exagerou nos seus prazeres, tu vai queimar no fogo do inferno. Bom, né? Isso tudo, né, é uma questão filosófica. Né? Mas o hedoísmo pregava isso, né? A felicidade para o maior número de pessoas. Né? Então, vemos aqui, aí tem lá o Arístipo de Cirene, né, que foi lá o cara, né, um pós-socrático, né, lá do século III, que pregou isso. Né? Vamos viver intensamente, cada dia pode ser o último. É. Vamos lá, otimismo. Todo mundo otimista. Tinha dinheiro demais na Itália ali, por exemplo, né, no período renascentista. Tudo bonito, arte, os mecenas financiando a arte, peças de teatro gratuitas, eles faziam isso, né, para o público, né, os príncipes, o pessoal lá, os governantes faziam espetáculos, porque nem na Roma, né? Só que a situação econômica estava bem melhor que na Roma antiga ali, né? Não tinha aquela escravidão, né? Enfim, aquela coisa toda, né? E as pessoas, né, estavam progredindo realmente. Nas cidades eles viviam a terra realmente bem, né? No campo ainda tinha aquela exploração feudal miserável, né? Mas nas cidades, né, as pessoas, né, tinham uma vida boa, né? Os burgueses principalmente. Né? Então era o otimismo, as coisas vão melhorar, tudo vai melhorar. Estão bem agora e vão ficar melhores ainda. Ou então vão continuar boas. Né? O mínimo do otimismo é que as coisas continuem do jeito que estão, boas. Né? E no máximo que sejam melhores. Né? Fases do Renascimento. O Trecento, nós vemos aqui, né? Então aqui tem o Giotto, né, que foi lá, o cara que procurou, né, deu uma modificação nas artes, né, usou também um rudimento de perspectiva, né, melhorando assim a qualidade da arte. Então ali nos anos 1300, né, 300, né, que era o século XIV. Né?
Então, aí, nessa época, houve uma evolução enorme, né, nas artes, né, principalmente na pintura. Tá? O Quattrocento, como os italianos, que é tudo italiano aqui, daí fala assim, Quattrocento, o Renascimento, Quattrocento, Trecento, o Cinquecento. O humanismo é o grande e o grande comércio nas cidades italianas. Né? Então, aqui foi a época, né, que as cidades italianas lá explodiram, né? Ficaram riquíssimas. Né? Teve, né, vários artistas, né, do Botticelli, o Fra Angelico, Masaccio, né, Donatello, surgiram todos esses pintores, escultores, romancistas, enfim. Né? Era uma época maravilhosa, uma coisa linda. Cinquecento, século XVI. Aí vem o Michelangelo, né, o Leonardo da Vinci. Aí nós vemos aqui um aumento, né, aí nós vemos ali no Cinquecento começou a haver a decadência, né, da burguesia italiana, né, porque aí descobriram as Américas ali no final do século XV. E aí, grande parte daquele comércio, né, que fluía ali para as cidades italianas, né, aquele comércio mediterrâneo, não foi só a Itália, mas outras regiões, né, e se enfraqueceu, porque daí agora o polo do comércio transferiu para a Península Ibérica, né, para Portugal e Espanha, porque agora havia um novo mundo, né, com muitas coisas novas, metais preciosos, especiarias novas, né, então aí dividiu ali, né, os lucros, né, dividiu o comércio. Continuava havendo o comércio mediterrâneo, mas agora também havia um grande competidor, né, que era o Oceano Atlântico, né, tendo a Península Ibérica como um novo foco, né, centro comercial ali da Europa. Né. Então, agora, o único competidor ali para o comércio da Itália, ali do mar Mediterrâneo, eram as ansas germânicas, né, que vendiam outros produtos, né, como a gente viu, de primeira necessidade, mas agora aí começou a haver uma decadência, né, das cidades italianas e também uma consequente decadência do mecenato, né, porque agora não havia tanto dinheiro, né, para investir, enfim, nas artes, né, na ciência. Né, mas, por outro lado, lá na Espanha, em Portugal, houve aí também aí um desenvolvimento, né, em outros setores. Tá? Difusão do Renascimento pela Europa. Nós vamos ver aqui. Né? Então, surgiu nas cidades italianas, né, esse processo, interligado a vários outros processos também, principalmente o fortalecimento da burguesia, né, a esse contato, né, ali também, né, com as cruzadas, né, que houve do Oriente com o Ocidente, né, e nós vemos aqui né, essas ideias, como o individualismo, né, que vão seguindo ali o capitalismo, né, mercantil, né, que aí vão se tornando cada vez mais difundidas, né, de acordo, porque elas combinam bem, né, com o capitalismo, né, o individualismo, né, aquela coisa, não no sentido pejorativo, né, mas no sentido de a pessoa poder, por ela mesma, alcançar seus objetivos, de se fazer, né, na vida, né, para poder crescer, sair do seu contexto, né, socioeconômico, né, no qual ele nasceu e progredir. Né? Então, aqui nós vemos a literatura do Renascimento. Em Portugal, nós temos os Lusíadas, né, de Luís Vaz de Camões, que ele falava muito, né, dos navegantes, né? Exaltava muito os navegantes portugueses, que realmente foram os desbravadores. Né? Portugal era o país mais rico do mundo naquela época ali, no século XV. Portugal chegou a ser um país mais rico que a própria Itália, que não era nem um país unificado, né? Era uma série de... Né? Portugal se unificou ali em 1385, a Revolução de Avis, né? E ali, né, depois, isso foi a base, né, para o expansionismo, né, territorial, né, e marítimo português. Então, Portugal, em 1415, já dominava ali o extremo norte da África, né, a cidade de Ceuta, né, e aí tudo isso era enaltecido, né, pelo Camões, né, que enaltecia, né, o orgulho dos portugueses, né, o orgulho que eles tinham dos seus navegantes, da sua tecnologia náutica, que era de ponta de linha, né, tecnologia de ponta na área naval. A Espanha, Dom Quixote, né, de Miguel Cervantes, que ironizava o feudalismo, né, as relações de sucerania e vassalagem, né, incrível. Inglaterra, William Shakespeare, né, com as suas
o seu retrato da época, né, dos jogos de poder, né, de como os poderosos se mantinham ali. Ele era uma espécie de Maquiavel, só que mais divertido, né, porque ele fazia uma trama, né, novelística, né, fazia uma dramaturgia ali, explicando os meandros do poder, né, como funcionavam as coisas, de uma forma teatral, cômica, né, enfim. Né? Então, o Shakespeare ele foi um grande homem de sua época. Né? Ele soube expressar, através da sua arte, né, o momento em que ele vivia. E dá para deixar para nós um legado, né, dessa época aqui. França, ensaios de Michel de Montaigne. Então, procurou classificar e explicar o homem pelo autoconhecimento. Eu não estou muito inteirado aqui no Montaigne mesmo, certo? Então, aqui nós temos o Países Baixos, nós temos o Erasmo de Roterdã, né, principalmente, que é magnífico, né? Eu aconselho vocês a buscarem na Amazon, é bem baratinho, quase de graça, acho que é R$1,99 lá, o Elogio da Loucura. É um livro muito bom. Retrata também como era a sociedade, né? Renascentista, né? Ali no caso onde hoje é a Holanda, né? Onde era a cidade de Roterdã, né? Na Holanda, né? É chamado os Países Baixos, né? A região de Flandres, né? Renascimento científico, a gente vai ver aqui. Aí falando de novo, né? Do Galileu Galilei, a gente vai ver aqui Giordano Bruno, né? Que era um monge, né, italiano, né? Giordano Bruno, o Nicolau Copérnico, que ele vai defender ali o heliocentrismo, baseado, né, nos estudos de outros, né? Ao contrário, né, do Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro do mundo, né, o geocentrismo. Né? Aí nós temos Isaac Newton, né, que são herdeiros também desse movimento renascentista, né? Que é com a lei, né, da teoria da gravitação, o filósofo Francis Bacon, né, e René Descartes. Então nós vamos ver todo, né, Spinoza, né, todos esses aí, né, esses filósofos, né, que marcaram essa época aqui, tratando do existencialismo, né? Acho que é o Descartes, né, que vem com o negócio do existencialismo, a questão do homem, da função do homem, né, no universo, né, essa coisa toda, né, se o homem já existia alma antes de nascer, né, ou né, existia a pré-existência, né, essas características do ser humano, o seu caráter já é pré-existente, ou é depois que a pessoa nasce, né? É que daí é que se molda o caráter, né? Durante a existência, né? Isso aí é que é o Descartes, né? Que vem com toda essa polêmica, né? Que existe até hoje, né? Eu sou porque eu já era ou eu sou porque vim a ser, né? Isso aí, essa frase é minha, né? Você não tem. Vamos ver aqui. Façam-o praticando, certo? Tá? Mandem para mim no meu zap, porque vocês estão vendo quem está fazendo, que eu estou corrigindo. Né? Estou corrigindo os praticandos, um por um. Estou sim, um por um. Quem está me mandando, você sabe disso. Né? Então, pessoal, até a próxima aula. Vou encerrar agora aqui essa videoaula. Ok, pessoal? Então, até mais, até a próxima semana. Tá? Tudo bom para você.